Você já se deparou com um problema complexo a ser resolvido e de repente viu que não sabia nem por onde começar? Se a sua resposta foi sim, o diagrama de Chicao pode ser a sua solução. Oi, gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do 3Ens. Eu sou Tom Trindade. É uma alegria ter você aqui conosco, trilhando mais um conteúdo da nossa imensa biblioteca de ferramentas, interpretação de normas, aplicação de procedimentos, enfim, contexto geral de gestão e principalmente gestão da qualidade. Se está chegando agora, aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, porque semanalmente tem um novo conteúdo aqui para te apoiar no processo e te deixar ainda mais especialista, melhorar a tua forma de aplicar ferramentas e conseguir melhores resultados dentro da gestão da qualidade. Nós estamos aqui então hoje para falar um pouco mais da ferramenta do diagrama de Chicao, que é uma ferramenta utilizada na gestão da qualidade e é uma ferramenta muito vista, muito buscada aqui no nosso canal. Por que então que estou gravando esta aula se já tem a ferramenta aqui? Esta aula foca nos conceitos, principalmente o que são os 6 M's, porque ainda há muitas pessoas que confundem um M com o outro para entender, então, a melhor forma de aplicação. E é isso que eu quero esclarecer para você. Então, depois de ver essa aula, não deixe de ver essa aula aqui que está na tagzinha para você, que é a metodologia de como você aplica de forma muito didática, muito simples, o diagrama de Chicao aí no seu processo. É importante entender que o diagrama de Chicao é uma ferramenta de gestão da qualidade utilizada principalmente para identificar possíveis causas de um determinado problema. E até mesmo problemas complexos ou problemas do mais simples, eles podem ser trabalhados com base nesta ferramenta. E por que ele tem também o nome de 6 M's, espinha de peixe, diagrama de causa e efeito? É exatamente porque, para cada tipo de problema, ele busca entender a causa que gerou aquele efeito. Por exemplo, vamos supor que a máquina quebrou. Quebrou é o efeito, mas qual foi a causa que fez com que a máquina quebrasse? Para isso serve os 6 M's, que são 6 variáveis que estão inseridas no processo e que são as mais utilizadas dentro das análises. É M de método, de máquina, de medida, de meio ambiente, de mão de obra e de material. Ou seja, geralmente, dentro de um problema, num processo, as variáveis estão em um desses M's. Então, ou ele vai ter uma variação de máquina, ou uma variação de método, uma variação de mão de obra, de meio ambiente, e é esse o conceito que a ferramenta traz para nós. Então, o papel é juntar uma equipe multidisciplinar que tem ali especialistas, pessoas que conhecem de diversas áreas, para que possam discutir o problema e num brainstorming chegar então no consenso de qual foi a causa que gerou tal efeito. Pode ser um M, 2 M's, mais de uma causa num M só, enfim, há diversas possibilidades. Mas o que é importante? Entender com clareza o que é cada M. O que a ferramenta quer nos passar quando ela fala de método? O que a ferramenta quer nos passar quando fala de meio ambiente? Então é isso que nós vamos atender, então fica colado aqui comigo. Vamos começar com o M de método. E quando falamos de método, estamos nos relacionando à forma de fazer as coisas, como as coisas estão determinadas para ser feitas. Então, geralmente estão relacionadas a procedimentos, a fluxos, instruções de trabalhos, POPs, que são seguidos para chegar, então, num resultado de um processo X. Então, é aquilo que busca padronizar algo, é aquilo que busca, então, dar uma forma para a maneira de fazer as coisas. Então, quando falamos de método, sempre preciso me perguntar, existe uma forma determinada para fazer tal coisa? Tá. Se existe, essa forma está clara? E se não existe? Ou se não existe, já está claro que pode ser um problema de método. E aí cada pessoa faz de um jeito, e aí você vai então entendendo as possibilidades que método traz para a análise da ferramenta. Então, instrução de trabalho inadequada pode ser um problema de método, falta de procedimento padrão para uma atividade pode ser um problema de método, um processo desatualizado ou ineficiente, mudou o layout, mudou o fluxo e não atualizou o procedimento, pode gerar problemas. Então, isso é bastante necessário de entender o conceito do método para, então, você fazer a melhor análise possível. Agora vamos para o M de máquina. Quando falamos, então, de máquina, estamos falando de ferramentas, equipamentos,
tecnologias que são utilizadas no processo para chegar em tal resultado, para um controle, para uma produção, para determinar parâmetros no processo. Então, quando um desses itens, ou eles estão faltando, ou eles quebram, apresentam algum defeito, possivelmente você pode estar tendo um problema de máquina. Então, geralmente, neste M, nós encontramos problemas diretamente ligados aos equipamentos ou uma falha técnica que esses equipamentos apresentaram. Entre eles, equipamentos quebrados ou com defeito, máquinas sem manutenção preventiva adequada, ferramentas inadequadas para a tarefa. Vamos supor que você está medindo lá com um paquímetro algo que precisava ser medido com uma trena. É uma ferramenta inadequada e é um problema de máquina. Interessante entender isso, né? E geralmente isso se confunde com medição, e não é. Quando a questão é equipamento inadequado, o problema é de máquina e não de medição. Nós vamos entender isso já já. Então agora falamos do M de medição, de medida. E quando falamos disso, nós estamos falando então de questões que englobam tudo que se refere à medição, a dados, indicadores, análise de resultados. Então tudo isso faz sentido para a medição do processo, porque é onde você tem ali resultados de parâmetros, de situações que você precisa ter um resultado para entender se está ok ou não ok e se o processo está desempenhando conforme planejado. Então, em relação a isso, neste M, está mais relacionado à forma que você mede, à forma que você controla e também aos métodos de inspeção do seu processo. Temos como exemplos aqui de problemas neste M, instrumentos de medição não calibrados ou vencidos, erros em dados coletados para fazer análise, falta de métricas claras para avaliar a qualidade da atividade, falta de parâmetros, falta de indicadores. Isso é importante e isso tem relação com medição. Vamos olhar agora para o M de meio ambiente. Aqui também é um ponto que gera muita controvérsia, muita confusão, porque pensa-se em meio ambiente apenas para vai chover, vai fazer frio, vai fazer calor. Não é só isso. O meio ambiente está ligado tanto ao ambiente interno e externo, mas também ao ambiente social da empresa. Isso interfere na qualidade e bastante. Então, quando falamos do M de meio ambiente, estamos falando de condições físicas, estruturais, ambientais, que podem, então, impactar no resultado do seu processo. Dentre eles, por exemplo, pode ser iluminação do trabalho inadequada, não suficiente, pouca luz, ruído excessivo que afeta, por exemplo, a concentração no processo, temperatura muito alta, muito baixa, calor excessivo ou frio excessivo, problemas de organização, de limpeza, problema de relacionamento entre funcionários. Imaginava isso? Então, tudo isso tem relação ao ambiente, umidade, algo, por exemplo, que pode interferir em matéria-prima e está relacionado ao meio ambiente. Então, eu vejo que o entendimento ele é muito mais amplo do que aquilo que talvez você conhecia até aqui. Não esqueça de deixar no comentário alguma situação que você tenha dúvida. E tal coisa, qual M que é? E nós vamos discutindo, nós vamos esclarecendo aqui para ficar claro para você e você seja um expert no uso da ferramenta do Ishikawa, no diagrama de causa e efeito. Vamos olhar agora para o M de mão de obra. E mão de obra está relacionada às pessoas que executam alguma atividade. E pessoa tem sentimento, pessoa fica doente, pessoa fica desmotivada, pessoa precisa de treinamento e tudo isso pode influenciar no resultado do seu processo, por isso que faz parte de uma das variáveis. Então, quando nós olhamos para o M de mão de obra, são causas principalmente que estão relacionadas à competência, treinamentos, experiência e até mesmo motivação dessa pessoa. Um exemplo disso é falta de treinamento adequado aos colaboradores que estão executando tal atividade. Recebeu o treinamento? Sim ou não? Se recebeu o treinamento, foi adequado? Sim ou não? Ele absorveu o treinamento? São coisas a se pensar e que estão aí atreladas à mão de obra. Outro ponto é colaboradores sobrecarregados ou desmotivados. Entender como que o colaborador se sente no processo é bastante importante para isso. E também a ausência de um colaborador-chave para tal tarefa. Você tem pessoas que executam, mas, por exemplo, você não tem pessoas para substituí-la, caso ela falte, vá no banheiro, aconteça alguma coisa. E aí? É mão de obra. E por fim, e não menos importante, é o M de material. E quando falamos de material, estamos falando sim de matéria-prima, de insumos, componentes, qualquer tipo de material que você utilize para a realização do seu processo. Então, as causas relacionadas a esse M de material estão principalmente ligadas à qualidade desse material adquirido para o processo, como também características, composição desse material. Será que esse material é o melhor? É adequado para o processo que eu estou fazendo ou quero fazer? Então, dentre exemplos deste
desta análise de material pode ser, por exemplo, uma matéria-prima com qualidade inferior, com qualidade insuficiente, qualidade baixa, que não atinge ali a tua expectativa para aquele material. Aí o material acaba não desempenhando conforme esperado. Em insumos que você compra com defeito, chegou a matéria-prima e a matéria-prima chegou com defeito, o material chegou lá com algum ponto da característica que você esperava, não dentro da tua especificação esperada. Ou até mesmo se faltou material na produção, faltou material para você executar a atividade. Isso pode ser também problema de matéria-prima e também pode ser algum problema voltado a método que você pode analisar. Por quê? Porque faltou, né, material na produção. Será que havia um método de verificação de estoque? Pode ser duas coisas ao mesmo tempo. E você pode analisar desta forma. Então, é muito importante entender cada conceito, porque você vai ampliando o seu leque de análise e deixando a sua análise muito robusta, muito competente e com muito vigor para, de fato, trazer isso à tona e fazer um plano de ação bem executado no seu processo. Então, assim, nós definimos para você qual é o conceito de cada M com detalhe para você não falhar aí na sua análise. É bastante importante dedicar o entendimento disso para você liderar aí o uso da ferramenta aonde você trabalha. Pode usar isso tanto no processo da tua empresa, pode ser em escritório, enfim, qualquer lugar que apresente uma falha ou um defeito, essa ferramenta é muito bem-vinda de ser utilizada. Mas nunca utilize ela sozinha, porque ela não foi feita para ser utilizada sozinha, mas sim com uma equipe multidisciplinar, para você não ser tapeado pela sua própria ideia ou pela sua própria ignorância de não entender tudo. E ninguém é obrigado a entender tudo, mas precisamos ser sábios e trazer uma equipe que faça uma boa discussão e leve-nos, de fato, a agir nos problemas adequados para aquela ocasião que estamos tratando no processo. Espero que a aula tenha te ajudado, então, a aprimorar o conceito da ferramenta. Não deixe de ver a nossa aula sobre a utilização da ferramenta de forma prática, de forma bastante didática. E caso tenha ainda dúvidas, deixa aqui no teu comentário, vamos falando sobre isso. E também, se ainda não se inscreveu no canal, é hora de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Nós nos vemos na próxima aula. Até breve.